na imagem em tela, o dragão no lugar de Deus, acerca da tríade satânica. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. Apocalipse 12:9 fala acerca do dragão que é precipitado, descrevendo aí acerca de Satanás, a antiga serpente, tá certo? Que agora foi lançado à terra e está agora governando sobre a terra. Ele é chamado até de o Deus da terra. Quando as duas testemunhas estão profetizando, fala que elas profetizam diante do Deus da terra, em oposição a ele. Deus coloca essas duas testemunhas, tá certo? E aí tem diversas especulações em cima dessa questão das duas testemunhas, se serão Elias e Moisés, por causa dos milagres que Moisés exerceu, né? E a testemunha exercerá milagres semelhantes, né? Os sinais, fará cessar a chuva, terá poder sobre o fogo. Então eles colocam como que a possibilidade de serem Elias e Moisés. Elias principalmente pelo fato de ter sido arrebatado, não ter visto a morte, e Moisés por causa da semelhança do sinais. Exatamente pelo fato dos dois não terem visto a morte, terem sido arrebatados. Então essas especulações, elas têm cada uma um fundo de verdade, e elas têm possibilidade. Agora, uma vez que a Bíblia não nos dá respaldo, nós não podemos colocar isso como uma doutrina, como algo de... Porque se hoje a mentira é propagada com a força que é, imagine na época em que estiver a mentira será propagada com impressão. Contra Deus e contra todos aqueles que são seus seguidores. Tá certo? Então esse será o quadro. Outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão, a sua autoridade, a sua forma. A religião da nova era já tem misturado todos os conceitos. Surpreenderá, tá certo? E aí virá as que serão culpa da época. Olha, os extraterrestres vieram e levaram uma progresso, uma parte de pessoas retrógradas, de pessoas antiquadas, que estavam atrapalhando o progresso da humanidade. E agora nós podemos avançar, nós podemos melhorar, progredir intensamente, porque foram retirados esses que estavam atrapalhando. E quando então for proposta, né, o sinal da besta for implantado, aqueles que rejeitaram o sinal serão vistos como que refúgio daqueles que foram tirados pelos extraterrestres. Adoração ao anticristo, um Deus agora que não é necessário uma fé sobrenatural. E o anticristo realizará sinais que mostrarão ser o anticristo, este personagem que ele está propagando. Esta será a oportunidade para que o falso profeta assuma o que já vem sendo construído, a religião universal
da besta. E aí temos a besta que sobe do mar no lugar de Cristo. O mar. Na Bíblia, o mar bravio é a tipificação das nações gentílicas. Todo que não é judeu é gentil. Isaías 17, 12 e 13. Vemos então a imagem, né, a tipologia do mar, colocando como que as nações do mar revolto, como que um símbolo, uma tipologia para as nações. A besta é simbolizado por uma besta, que nada mais é do que um animal feroz e selvagem. A atitude, né, que este personagem terá em relação a Cristo, em relação a Deus. Da selvageria com que perseguirá primeiro os que ficarem dentre os cristãos. E aí temos desde o período chamado Falsa Paz, os primeiros 3 anos e meio, na abertura dos primeiros 4 selos, as características do seu governo e a sua agressividade contra aqueles que não aceitarem o sinal. Mesmo que durante os primeiros 3 anos e meio haja um pacto com Israel por causa da construção do templo, né, a forma como Herodes ganhou os judeus no tempo deles e a forma como o anticristo ganhará os judeus no seu tempo, através da reconstrução do templo de Jerusalém, tá certo? Mesmo que haja um pacto com Israel, aqueles que ficarem da igreja já estão sendo perseguidos. E aí temos os 3 cavalos que aparecem na abertura dos 3 selos após o primeiro. O primeiro é a representação do próprio anticristo, né? O cavaleiro montado no cavalo branco, que foi lhe dado uma coroa e um arco e saiu vitorioso para vencer. Aí já é o início do governo do anticristo. Os 3 próximos selos é a implementação do seu governo, através do cavalo vermelho, o preto e o amarelo. Tá certo? Guerra, peste, fome e controle. Tá certo? O cavalo preto que tem a balança. Controle sobre a alimentação, controle sobre tudo. Como se implementará esse controle? O sinal da besta. Aqueles que participam do sinal têm todas as benesses. Aqueles que rejeitam o sinal, escassez. Tá certo? Rejeição, controle. Tá certo? Impedimento de participar das benesses do governo e perseguição ferrenha, tortura, tá ok? E aí temos guerra e peste. Então temos aí, já no período da falsa paz, a perseguição àqueles que ficarem da igreja, as espigas caídas, conforme é tipificado, tá ok? E aos rabiscos, ou seja, aqueles que nascem durante a grande tribulação, que nascem para a fé, tá certo? E aí temos no final, ao final do primeiro período de 3 anos e meio, no meio da semana de 7 anos, tá certo? A semana a chamada última semana, a 70ª semana, que é da selvageria com que perseguirá primeiro os que ficarem entre os cristãos, aceitarem o sinal, e depois o povo de Israel rejeitar adorá-lo como promovido pela que sobe da terra ou falso profeta. E aí temos na continuidade, capítulo 14, o terceiro parêntese, grandes anúncios. Primeiramente 14, Apocalipse 14, 1. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, e em suas testas tinham escrito um nome de seu pai. E aí temos o grande trabalho missionário realizado pelos 144.000 fiéis de Israel, que aceitaram a Cristo e que se propuseram a serem propagadores da sua mensagem durante o pior período, o período